O passageiro e o taxista. Lembro bem de quando entrei no táxi e, após cumprimentar o motorista, eu pedi: "O senhor pode me levar em Ipanema, na rua Joana Angélica 97? É um quarteirão antes da lagoa?" O taxista respondeu: "Sim, senhor, vamos lá." E depois de alguns minutos de silêncio, resolvi puxar o assunto. E perguntei: "E o trânsito como está?" E ele respondeu: "Olha, está como sempre, ruim. Ainda mais que vai acontecer logo logo." Aí eu falei assim: "Ué, mas aconteceu um acidente?" E o taxista respondeu: "Não, mas vai acontecer um acidente." E eu perguntei novamente, né? "Como assim? Além de taxista, isso é evidente também?" Aí ele, rindo, respondeu: "Acidente sempre acontece, meu amigo. O povo é muito imprudente no volante. Mas esse acidente que lhe falei, que vai acontecer, é porque eu estou com muito sono." Aí eu, poxa, já fiquei preocupado. Respondi ele: "Eita, mas se você está com muito sono, não é melhor dar uma parada?" Daí ele me respondeu novamente: "Mas eu não posso parar, estou no meio de uma corrida." Aí eu falei assim: "Então termine a corrida, ué. Para o táxi, melhor dizendo, e pego o outro, sem problema algum." E o taxista respondeu: "Impossível, senhor. A verdade é que nunca lhe falei que estava com sono. Desde que o senhor entrou, fiz um esforço enorme para que notasse que eu estava quase dormindo." Aí ele respondeu: "Mas o senhor acabou de falar que estava com sono." E o taxista respondeu: "Mas agora não adianta mais. Só adiantaria se tivesse falado enquanto estávamos vivos. Agora não adianta." Aí eu falei assim: "Quê? Do que você está falando, maluco? Não houve acidente nenhum, nem estou morto." Aí ele respondeu: "Houve sim. Infelizmente houve. E sim, estamos mortos. Cochilei por uns 5 segundos e entramos na traseira de um caminhão. Foi uma batida violenta." Aí eu falei assim: "Mas que absurdo! Para o táxi que eu quero descer." Aí ele respondeu: "Vou parar, mas o senhor não vai conseguir descer." Daí, prontamente paramos no acostamento. "Pronto, pode abrir a porta", respondeu ele. Minhas mãos não reagiram. Era como se estivessem chumbadas, impossibilitadas de movimento. Como se meus braços não respeitassem a vontade do cérebro. Ou como se as forças desconhecidas agissem sobre mim. Por mais força que eu fizesse, estava paralisado. E depois de algumas tentativas, desisti e falei: "Cara, eu não consigo abrir, não consigo mexer a mão para abrir a porta. O que está acontecendo?" E aí ele respondeu: "Por vezes ficamos presos ao local ou às circunstâncias da nossa morte. Ainda mais quando se trata da morte violenta." Aí eu falei: "Mas não consigo entender. O senhor diz que tivemos um acidente, que morremos, mas não senti nada. Como é possível?" Ele respondeu novamente: "Bem, eu estava dormindo, então certamente não percebi nada. Já o senhor creio que morreu tão rápido que nem sentiu. Por vezes também não notamos as transições. Mas acabamos de sair da barra. Eu estava olhando a paisagem quando começamos a conversar. O senhor falou do acidente que sofreríamos e já estamos mortos?" E ele respondeu: "O tempo é bem relativo aqui. O senhor provavelmente lembra que foi assim, mas pode ter sido de outra forma." Aí eu perguntei: "Então estamos mortos?" Ele respondeu: "Sim." Aí eu falei: "Eu não consigo sair do carro, estou preso?" Aí ele respondeu: "Como eu disse, por vezes ficamos presos à nossa morte e nas suas circunstâncias." "Caramba!" respondi eu. "E a Isis?" "Cara, eu ia buscar a Isis para irmos no aniversário do Paulo. Liguei dizendo que estava saindo da barra." Aí ele respondeu: "A Isis vai esperar por cerca de 1 hora. Vai se irritar com a sua demora e vai ligar para você."
mas o celular quebrou na batida. Ela vai achar que você esqueceu dela, ou que aprontou algo. Vai ficar brava, vai chamar no táxi e vai para a festa sozinha. Por volta de 22 horas, seu pai vai ligar para avisar do acidente. Aí eu falei, né? Falei um palavrão logo, que merda. Que droga, cara. Mas aí ele falou, com maior naturalidade, mas ela vai ficar bem. Todos vão ficar depois que você for. Aí eu falei novamente, e meu pai, somos somente eu e ele no mundo. Ele vai ficar destruído sem mim. Aí ele respondeu, sim, vai, mas uma hora ele vai se acostumar com sua ausência e dor, e vai aprender a viver sem você. Acredite, pode acreditar, todos irão ficar bem após a sua morte. Aí eu perguntei novamente, né? Como você sabe disso? Parece tão sereno. Aí ele respondeu, talvez eu não seja taxista, seu companheiro de morte. Talvez seja somente alguém que está aqui, um reflexo do motorista, para te explicar as coisas e te dar um pouco de tranquilidade. Talvez o taxista, em outra realidade, esteja fazendo as mesmas perguntas, só que lá, na vivência após a morte dele, é você que responde. Eu já estava atordoado pela enxurrada de informações, completamente angustiado com tudo aquilo. Todas as respostas de vida e morte ao meu dispor, e ao mesmo tempo, tinha milhares de perguntas, outras perguntas a fazer, mas não tinha ideia de por onde começar. E aí, eu pergunto, sabe me dizer desde quando estou morto? E ele respondeu, difícil precisar. É possível que o acidente tenha ocorrido faz 2 horas, 2 semanas, 6 meses ou 10 anos. É possível até que seu corpo ainda esteja nas ferragens do veículo, esperando o resgate, ou seu corpo pode nem existir mais, já totalmente consumido pela terra. Aí eu falei novamente, isso é tão assustador, cara. Então posso estar nessa espécie de limbo faz anos? E ele respondeu, exato. Mas se posso estar morto faz anos, por que somente agora estamos tendo essa conversa? Por que só agora você resolveu me explicar isso tudo? E aí, ele respondeu, veja bem, o corpo foi criado para morrer. Uma máquina engenhosa que, tal um mecanismo fino e delicado, um dia simplesmente sai do eixo, para. Mas a mente do homem é diferente. É programada para nunca aceitar o fim e buscar desesperadamente uma forma de escapar da sina. Daí nascem os instintos e os medos, mas também as engenhosidades. Então, mesmo que seu corpo desapareça, sua mente tem uma enorme dificuldade em aceitar tal fato. Vocês subestimam muito aquilo que move a mente humana. Então, perguntei novamente. Então, se estamos conversando, eu aceitei que morri? Ou está pronto a aceitar? Ele respondeu, bem, realmente, depois de tudo, me sinto em paz. Aí ele falou, por falar em paz, chegamos. Rua Joana Angélica, 97. Creio que agora consegui abrir a porta. Minha mão foi à maçaneta e abri a porta. Não importa o que me prendia. Agora eu estava livre. Mas, cabeça baixa, ainda tinha perguntas que precisavam ser feitas. E aí ele perguntou, Isis ainda... E aí eu perguntei no caso, a Isis ainda mora aqui? Aí ele respondeu, não. A Isis saiu do Rio, logo depois que o senhor morreu. Não aguentou com todas as lembranças que tinha. Mudou-se para São Paulo para trabalhar. Casou, teve 2 filhos, separou e agora está muito feliz. E eu perguntei, e meu pai? Ele respondeu, penso no senhor todos os dias, todas as horas, principalmente antes de dormir. Por um tempo, evitou fotos suas pela casa, pela dor destroçante que trazia. Mas conseguiu seguir a vida e vive bem. Ele também se mudou, voltou para a cidade onde nasceu e mora afastado de todos num sítio.
Eventualmente recebe visitas, mas a solidão tem sido fundamental para que ele consiga entender a sua partida e tem lido bastante. E aí eu perguntei, e o taxista? E aí ele respondeu, ainda se culpa muito por tudo. Talvez precise dirigir por mais algum tempo, até que possa finalmente estacionar e sair deste táxi. Igual você vai fazer agora. Daí eu falei, eu não quis fazer mais perguntas. Não quis perguntar mais nada. Me despedi com um aceno de cabeça, um sorriso e saí do táxi completamente sem rumo. É estranho morrer, ou ter a consciência dessa morte. É simplesmente se deparar com a inexistência de qualquer indicação sobre um caminho a tomar. Não conseguia ter certeza da existência de céu ou inferno, mas seguramente sabia da existência de um purgatório. E ali, diante do prédio onde Jesus tinha morado, onde fomos felizes e onde nos amamos por tantas vezes, simplesmente já não havia para mim ali. Qualquer realidade que conhecera era agora mera lembrança que não cabia mais. Sentia que era preciso andar, então lembrei da praia que ficava tão pertinho dali, o local onde sentamos tantas vezes para ver o pôr do sol, e por que não? Percebi que fazia tempo não vi o mar. Estava morto e o mar me ajudaria a pensar. Em grande parte, ou quase na totalidade, isso foi um sonho que tive em 2015. Do sonho lembrei que perfeitamente de todos os diálogos e sensações que quando acordei. Na época, lembro de ter despertado chorando e corri para escrever.